Olá, turma do sexto ano. Eu sou a professora Fabiana Trigueiro e eu ministro o componente curricular de língua portuguesa. Em nossa aula 1, vamos estudar a flexão do substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome a seres em geral, sejam eles visíveis ou invisíveis, e ações, estados, qualidades, sensações, sentimentos, desejos e ideias. Como nós já vimos nas aulas anteriores, a classificação do substantivo pode ser feita em próprios e comuns, conforme o tipo de seres a que se referem, concretos e abstratos, conforme a existência dos seres a que se referem, simples e compostos, primitivos e derivados, conforme a sua estrutura gramatical. O que é flexão? Flexão tem a ver com dobrar, curvar, modificar, alterar ou variar o estado inicial. O substantivo é uma classe variável? Sim, o substantivo é uma classe que sofre flexão ou que é uma classe variável, ou seja, ela se altera e varia de seu estado inicial. A flexão do substantivo pode se dar de três maneiras: flexão de gênero, masculino, feminino, garoto, garota, flexão de número, singular, plural, garoto, garotos, e flexão de grau, aumentativo, diminutivo, garoto, garotinho, garotão. Na língua portuguesa, há dois gêneros, masculino e feminino. Pertence ao gênero masculino os substantivos que podem vir precedidos dos artigos o, os, e uns. Pertencem ao gênero feminino os substantivos que podem vir precedidos dos artigos a, as, uma e uma. Gênero, alterações semânticas, ou seja, o significado das palavras de acordo com o contexto que são empregadas. O cabeça, líder, a cabeça, membro, o capital, valor, a capital, cidade. O grama, unidade, a grama, vegetação. O moral, ânimo, a moral, regras de conduta. Importante, substantivos masculinos: o açúcar, o apêndice, o avestruz, o champanhe, o dó, o eclipse, o guaraná, são inalterados e permanecem sempre no masculino. O mesmo acontece com os substantivos femininos: a alface, a apendicite, a cal, a cólera, a ênfase, a sentinela, a mascote. Substantivos biformes e uniformes. Biformes, aqueles que apresentam duas formas ao indicar nomes de seres vivos. Geralmente, o gênero da palavra está relacionado ao sexo do ser, havendo, portanto, duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Observe: gato, gata, homem, mulher, poeta, poetisa, prefeito, prefeita. Uniformes são aqueles que apresentam uma única forma, que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Os substantivos uniformes classificam em epiceno, tem um só gênero e nomeiam bichos: a cobra macho e a cobra fêmea, o jacaré macho e o jacaré fêmea. Sobrecomuns, tem um só gênero e nomeiam pessoas: a criança, a testemunha, a vítima, o cônjuge, o gênio, o ídolo, o indivíduo. Comuns de dois gêneros, indica o sexo das pessoas por meio do artigo o colega e a colega, o doente, a doente, o artista, a artista. Existem certos substantivos que, variando de gênero, modificam seu significado. Por exemplo, o rádio, aparelho receptor, e a rádio, estação emissora, o capital, dinheiro, e a capital, cidade. Grau do substantivo. Como já sabemos, existem o grau diminutivo e o grau aumentativo. Vamos ao grau do substantivo aumentativo, analítico e sintético. Que casa grande, aumentativo analítico. Que casarão, aumentativo sintético. Veja que no grau analítico a palavra casa permanece inalterada, diferente do grau sintético, que deixa de ser casa para virar casarão. Grau do substantivo diminutivo.
Na minha casa tem uma árvore pequena muito bonita. Diminutivo analítico. Na minha casa tem uma árvorezinha. Diminutivo sintético. Veja que a palavra árvore, no primeiro exemplo, no grau analítico, ela permanece inalterada. Já no segundo exemplo, na minha casa tem uma árvorezinha. Vai para o diminutivo sintético.